Nós sabemos, e o contexto nos revela, queridos, que havia uma grande esperança para uma mulher que era casada e ela perdia o seu marido era a sua fonte, o seu sustento, era a sua provisão. O marido, ele era de fato o provedor. E quando perde o seu marido, toda a esperança fica por conta do seu filho. Então esse filho muito provavelmente era aquele que dava a esperança de um futuro a ela, um sustento, porque era uma responsabilidade dos filhos cuidar e manter os seus pais. E essa mulher, creio eu, que ela vive agora os dias de desespero, de agonia, de muita dificuldade, até o momento em que ela sai da cidade nesse cortejo e se depara com outro grupo vindo ao seu encontro, em sua direção, e nesse encontro desse outro grande grupo que vinha em sua direção estava Jesus. E nesse momento o texto descreve que Jesus se compadece, não de qualquer forma, mas teve ali uma íntima compaixão, e ele realiza um milagre, e esse jovem ele torna a viver. Essa história dessa viúva é um exemplo poderoso do poder de Jesus em trazer vida àqueles que estão mortos. Ao se aproximar do caixão do jovem, Jesus ordena que ele se levante. O rapaz ressuscita. Esse milagre é um testemunho da sua divindade e do seu poder sobre a morte. Queridos, estamos no mês da família, mês de maio, e gostaríamos de trazer com você uma aplicação do contexto sobre as nossas famílias, e esse texto vai dar a base para o que nós queremos trazer para a nossa reflexão. O texto nos mostra na porta da cidade, repita comigo, porta da cidade. Mostra na porta da cidade o encontro de dois grupos, sendo esse grupo que estava experimentando a dor, a perda, o luto, a falta de esperança, e no sentido oposto vinha um outro grupo que estava com Cristo, representando a vida, um novo tempo, alegria, um verdadeiro contraste. Estavam vivendo esses dois grupos, um a vida e o outro a morte. Mas por que se torna relevante falarmos ou tratar desse assunto em nossos dias? Qual é a relação que nós temos sobre a família quando nós falamos sobre isso? Querido, já foi dito aqui, nós temos vivido dias desafiadores para as nossas famílias, e sobretudo a família cristã, e se estivermos atentos aos movimentos ao nosso redor, o que a pós-modernidade tem trazido, nós não permitiremos que as nossas famílias venham sucumbir, caindo em ruínas e destruição. O que nós queremos trazer para as famílias é que estejam em alerta a todo um movimento que o inimigo tem tentado trazer para destruir a nossa família. E as famílias, nós temos plena convicção que elas são extremamente eficientes, porque foi Deus quem instituiu, foi Deus quem a criou. No entanto, se nós entendermos que mesmo ela sendo eficiente, nós temos também plena convicção de que as famílias não são infalíveis. E por que não são infalíveis? Como instituição no propósito de Deus, sim, mas ela deixa de ser perfeita porque nós nos casamos, nós começamos a fazer parte de uma família e levamos a imperfeição para a família. E nesse contexto, querido, nós precisamos estar atentos, porque as famílias, de uma forma geral, elas falham em suas principais áreas de importância, gerando intensos conflitos, principalmente em 3 áreas, que são áreas que nós temos oportunidade de trabalhar com famílias, principalmente com casais, e nos deparamos sempre muito próximo do mesmo contexto. Os problemas estão enfrentados por essas famílias, normalmente estão relacionados a finanças, a educação dos filhos e a sexualidade. Se não houver um acordo entre os cônjuges, se perder a esperança diante da crise, da adversidade, do mal, se Cristo não for o centro, muito provavelmente esse lar cairá em desgraça, em destruição. A família sempre foi e sempre será um pilar de sustentação para o indivíduo. É um projeto de Deus, cujo objetivo é a formação do homem, baseado em seus princípios ou nos princípios divinos. É o meio pelo qual Deus usa para cumprir os seus intentos em meio à humanidade. A família sempre fez parte
do propósito de Deus para a humanidade. A família sempre fez parte desse projeto de Deus. E nós queremos chamar a sua atenção sobre as propostas da atual sociedade que podem destruir a sua família, gerando um ambiente de morte. E de que forma nós podemos proteger a nossa família quanto a isso. Trazendo como tema nesta noite, nós queremos desenvolver com vocês, gerando um ambiente profético na família. Você pode repetir comigo? Gerando um ambiente profético na família. Nós somos responsáveis por gerar um ambiente profético na nossa família. Nós sabemos e temos plena consciência disso. No entanto, mesmo sendo uma família cristã, nós temos observado em nossos dias, a pós-modernidade, um forte assédio na desconstrução familiar. O inimigo, ele sabe que a família é a principal barreira para a degradação moral e espiritual da sociedade. Famílias fortes tornam sociedades fortes. Famílias fortes formam comunidades cristãs e igrejas fortes. Então há um total interesse de Deus que as nossas famílias sejam fortalecidas para que possamos também viver numa igreja fortalecida. É o interesse do Senhor que nós estejamos aos pés dele, vivendo a cada dia, crescendo, desenvolvendo, para que também onde estivermos inseridos possamos promover esse mesmo cenário onde nós estamos. O principal objetivo, querido, do inimigo das nossas vidas é o enfraquecimento. Por isso estamos sendo tão atacados e tão assediados. A sociedade, ela vem exercendo influências sobre os casais. Há um sentimento separatista, insubmisso, onde cada um tem suas prioridades, as suas próprias decisões, são individualistas. A vida pós-moderna, ela suga o tempo e a força física da família, do casal. Os fortes apelos das redes sociais, seja o Facebook, Instagram, os grupos de WhatsApp, eles têm deixado casais alienados quanto ao verdadeiro valor, vivendo de acordo com as opiniões e críticas dos outros. Estamos perdendo o nosso próprio referencial do que é o ideal e do que é o cenário real, daquilo que nós projetamos, e sabemos que existe uma grande diferença entre um cenário que nós idealizamos e projetamos e a realidade em que nós vivemos. Nós estávamos em casa conversando e aí o pastor falou comigo: Paula, eu assisti um recorte de um podcast e nesse podcast estava uma atriz bem famosa, nós não vamos citar o nome dela, e ela falando o quanto o esposo e ela levavam uma vida maravilhosa em todas as áreas, na área sexual, na comunhão, em todas as áreas, sendo que 10 dias após ela estava no outro podcast falando que ela havia se separado. Então, antes, uma vida maravilhosa, e depois, uma vida que na verdade não era aquilo. Ela chegou na realidade. Talvez ela estivesse buscando esse ideal, e ela falou sobre isso, mas na verdade a realidade dela era outra. A pós-modernidade trouxe um prejuízo enorme sobre os pais na influência aos filhos, uma vez que agora não tem mais tempo suficiente para criá-los, deixando na mão de outros com cultura e valores diferentes. Tal comportamento tem levado famílias a se tornarem apenas um círculo de companheiros. Talvez vocês já tenham ouvido falar sobre isso, o ideal e o real. Talvez muitas famílias, elas estão amando tanto e querendo tanto, sonhando tanto com essa família ideal, com a vida ideal, com o marido ideal, com a esposa ideal, com os filhos perfeitos, ideais, e estão esquecendo de amar o real. A gente entra em alguns Instagrams e, meu Deus, que vida perfeita, né? Todo mundo lindo, maravilhoso, viagens. E outro dia eu conversando com uma pessoa, ela falou assim para mim: Paula,
Ela nem sabia que nós tínhamos casa lá em Angra. Ela falou assim: nossa, eu amava ir para a casa do meu tio, a casa de praia do meu tio. E eu ficava aguardando as minhas férias para que a gente pudesse ir para essa casa de praia. Hoje, eu vejo as pessoas quase não aproveitam uma casa de praia. Às vezes tem a casa de praia e a casa de praia fica lá fechada, ninguém vai. Porque não quer estar no mesmo lugar. Porque a gente vai ficar postando foto do mesmo lugar? Quer mostrar. Então quer ir para vários lugares, porque acredita que essas pessoas que estão por aí postando as coisas também estão em vários lugares. Só que qual é a nossa realidade? Se essa pessoa ela tem um poder financeiro para aproveitar desse jeito, amém. E se ela não tem? Vai se endividar toda e vai ficar buscando esse ideal que talvez nunca chegue, mas tem a sua realidade. Eu tenho uma realidade como família. E eu vou amar a minha família. Agora eu vou concordar com tudo? Não. Porque se está negociando princípios bíblicos, eu não posso aceitar. Eu vou estar orando para o melhor, mas eu tenho que amar a minha realidade, que é para eu poder ajudar o meu esposo, os meus filhos, porque senão a gente vai viver só nos sonhos. Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Queridos, esse cenário do ideal e do real é muito interessante, porque às vezes nos deparamos com alguns casais que nós conhecemos. Estão quebrando pau. Mas eu imagino assim, ó, vamos tirar foto, hein? Aí seca as lágrimas, né? Aí tira a foto, sorrisão assim, ó, aí beijinho e tudo. Um cenário perfeito para quem está assistindo. E aí o outro está lá assistindo e fala assim, tá vendo? É um casamento desse que eu quero. Estão apresentando filhos perfeitos. Filhos perfeitos, gente. Que orgulho que eu tenho dos meus filhos, da minha filha. Gente, os nossos filhos têm defeitos. Nós temos que ter orgulho da qualidade. Às vezes a gente vê o filho, sabe que está com uma vida, e está lá falando que tem orgulho, querendo mostrar um ideal, uma perfeição que não existe. Os nossos filhos nos dão alegria, mas eles erram. E quando eu falo que eu defendo os jovens, que é uma fala que vocês já ouviram várias vezes eu falando, e eu defendo. Por que que eu defendo? Porque um dia nós fomos jovens, um dia nós fomos adolescentes, um dia nós erramos. E quando o adolescente, o jovem erra, a gente aponta e a gente esquece qual foi a nossa vida. Então, quando eu digo que eu defendo das pessoas que só criticam. O que que nós temos que fazer? Estender a mão. Nós conversamos sobre isso hoje no módulo liderança. Estende a mão, tenha misericórdia, ajuda a se levantar. Ajuda a se levantar. Seja um adolescente, seja um jovem, seja um esposo, uma mulher, seja quem for. Esse tem que ser o nosso olhar como igreja de Cristo. Então, nós temos uma realidade, mas existem pessoas que só ficam em busca desse ideal. E talvez esse ideal está tão longe, e a realidade está aqui, não cuida do que está acontecendo. A Paula me fez lembrar aqui desse cenário de imperfeição. Eu tive um chefe e tinha um colega de trabalho, né? E ele falava assim: Beloni, o nosso chefe mente tanto que às vezes eu penso que ele esquece que ele mentiu. E ele até passa a acreditar que aquilo é verdade. Ele quer convencer a gente da mentira que ele contou, e a gente está vendo descaradamente. Ele conta aquela mentira tanto, ele passa a acreditar que é verdade. Criamos às vezes um cenário de perfeição que não existe.
e deixamos de lutar e brigar por um cenário que é muito mais realista. Olhamos, né, as pessoas sempre bem produzidas. Eu não sei quantos aqui já puderam ver também nas redes sociais um artista lindo e maravilhoso, ou linda e maravilhosa, todo produzido, maquiado. Aí você vê assim, com e sem. Eu fico olhando assim, meu Pai do céu, sangue de Jesus tem poder, né? O diabo é mentiroso mesmo, né? E às vezes nós começamos a nos iludir com isso, a querer buscar um referencial em coisas que não são verdadeiras. Às vezes sonhamos em ver uma novela, né? A Paula gosta às vezes de assistir um negocinho lá de dorama. E eu já estou quase falando também em chinês, né? É um negócio lá, e eu fico assim, Paulo, já... E é sempre aquele cenário coreano, isso, coreano. Então sempre um cenário tão romântico, tão perfeito, aquela coisa do príncipe, né? Super-herói. Eu não sei quantos sonharam aqui com um príncipe, né? E chegaram até a se casar e depois viu que não era nada príncipe. Mas também a realidade é que as princesas também não são aquelas princesas daqueles contos. Temos defeitos. E aí nós queremos comparar um mundo que não é real. Queremos viver algo que não é real. E a realidade é que nós somos pessoas imperfeitas, cheios de defeitos, mas que existe uma graça de Deus que nos faz ser capazes de suportar e viver algo que seja real. De entender, não é perfeita, mas eu amo. E amo mesmo, vai desgrudar de mim não, até que a morte separe. Não. Essa é a realidade. E aí começamos a olhar lá a foto da grama do vizinho, achando que está muito verdinha. Ah, está pegando o lado melhor, o lado bonito. Está pegando o lado fotogênico do negócio. Se você olhar pelo outro lado, está cheio de problema. Precisando de cuidado. E nós começamos a olhar a nossa família, o nosso relacionamento, e achar que é o pior relacionamento do mundo, e não. No entanto, mesmo que você esteja vivendo isso, mesmo que a sociedade esteja mostrando isso, mesmo que você esteja sendo influenciado pela sociedade, precisamos entender que existe uma realidade que Deus quer nos mostrar, e mesmo sabendo que não existe perfeição, existe plenitude para se viver. Não uma mentira, não uma fantasia. Mas nós vemos a sociedade, o quanto ela tem influenciado na vida dos casais, nos filhos. E a Bíblia vai nos mostrar isso, que nós temos o papel e devemos ensinar os nossos filhos no caminho em que ele deve andar. Nós devemos orientar mediante a palavra, mas nós temos ficado tão envolvidos no tempo, tendo tanto que trabalhar, e começa uma pressão, um assédio. A mulher, antigamente, ela poderia ficar em casa, agora a mulher que fica em casa é uma alienada. Então tem que sair, tem que trabalhar, e ela sai de casa e não tem tempo agora, nem o pai, nem a esposa para cuidar do filho. Alguém tem que cuidar do filho, alguém tem que ser responsável, alguém que talvez não tenha nem a capacidade, talvez nem de passar valores e princípios que você tem e gostaria de passar. E nós começamos agora a perceber que os nossos filhos não são criados por nós. Estejam atentos, ontem o bispo falou um pouco sobre isso. O Estado quer tomar conta de tudo, até do seu filho. O Estado não quer mais que você ensine, ele quer ensinar o teu filho do jeito que ele quer. E nós estamos deixando de cumprir princípios da palavra de Deus, terceirizando a instrução, o ensino aos nossos filhos, deixando que o mundo, que a sociedade ensine do jeito que eles acham que tem que ensinar. Já estão começando a questionar se é o direito do pai ensinar e instruir o filho. Já estão dizendo que quem tem que cumprir esse papel é o Estado. E está sendo algo muito bom, muito confortável para muitas famílias. No entanto, não é o que Deus direcionou a mim, não é o que Deus direcionou a nós. Nós, como família cristãs, precisamos entender que a responsabilidade de instruir os nossos filhos, elas são nossas. Por mais que a pós-modernidade venha e nós tenhamos que viver inseridos nela, precisamos entender que tem que existir um meio pautado na palavra de Deus para vivermos os dias que Deus deseja que vivamos. E se nós não queremos viver o caos com a nossa família, precisamos adequar a realidade que estamos vivendo, a realidade da nossa família, adequando sempre a palavra de Deus. Entendemos que nessa situação, os mais prejudicados são os nossos filhos, as nossas crianças. A sociedade diz, tem que estudar, tem que trabalhar.
Aí a mulher começa a trabalhar, o marido também. Agora vocês têm que fazer uma graduação. E faz uma graduação para ser promovido, crescer. Olha, agora tem que fazer uma pós-graduação. Faz, aí tem que fazer agora o PhD. E a gente nunca mais vê, um ciclo sem fim. E vai trabalhando, se dedicando, tem que dar o melhor para os nossos filhos. E a gente vai sendo cada vez mais inserido num contexto onde deixamos de viver a vida que Cristo nos orienta, onde deixamos de exercer os princípios da palavra de Deus e temos vivido cada vez mais distantes de uma realidade bíblica, de uma realidade onde a palavra nos orienta a viver. Então, se não estivermos atentos ao que a palavra nos orienta, certamente nós vamos ser impelidos por essa sociedade, pela pós-modernidade, a viver aquilo que Deus não nos mandou viver, a agir como Deus não nos direcionou a agir. E certamente seremos vítimas por não termos atentado, por não termos estado alertas ao que a sociedade tem feito. O problema não é a pós-modernidade, mas é entender que o inimigo tem usado esse tempo para poder atingir a minha família, para tirar você de casa, para tirar você do convívio do seu filho, para você não amar o seu esposo, a sua esposa, para você não dedicar e honrar os seus pais, porque o que tem se dito hoje cada vez mais é que essa autoridade é relativa, que a verdade é relativa. Então você tenta conversar com o seu filho, já se diz para ele que tudo tem um outro lado, tudo tem um porém. E a própria palavra de Deus, ela passa a ser questionada, porque ela não é mais uma verdade absoluta. Então, quando nós entendemos e vemos todo esse contexto da sociedade, nós precisamos entender que existe algo de Deus para nós. Existe algo que Deus já liberou para mim, Deus já liberou para você. Estamos vivendo e declarando 2024 como sendo o ano profético, e nós cremos nisso e viveremos isso nesse ano. Então nós temos sido, queridos, ao longo deste ano desafiados a viver o profético, e eu declaro isso para o ano de 2024. Nós vamos viver o sobrenatural, nós vamos viver o extraordinário de Deus. Nós cremos, e eu quero viver isso em nome de Jesus junto com você. E nós queremos trazer, queridos, mesmo em todo esse contexto, nós desejamos que seja um tempo de graça e a manifestação do poder de Deus em nossa casa, na nossa família. No entanto, temos aprendido que somos responsáveis por viver o profético. Quantos querem viver o profético? Fala com o irmão aí do seu lado, você é responsável por viver isso. Nós queremos viver um profético onde só Deus age. No entanto, o profético real, que vive a palavra de Deus, que a Bíblia nos mostra, não é esse profético que nós queremos. Nós queremos um profético onde Deus faça um milagre. Senhor, transforma esse sapo em príncipe. Tem gente orando assim. E você vai ter que entender que no processo, Deus vai usar você para ir beijando esse sapo, beijando ele, até ele virar um príncipe. Mas às vezes nós não queremos o processo na vida, queremos pronto. E nem sempre vai vir pronto, porque talvez você também não esteja pronto para receber aquilo que Deus já tem para você. Existe um processo na vida. Se você quer viver o extraordinário, você precisa entender: Senhor, eu quero viver o extraordinário. Eu quero isso para a minha vida, mas eu entendo que esse processo, para ser vivido, deve começar por mim. Existem alguns aspectos que nós vamos trazer aqui, bem resumidamente, que nós precisamos lembrar que somos responsáveis por gerar um ambiente profético onde nós estamos. Nós somos responsáveis por isso. Queremos viver o profético, mas se eu quero viver, por exemplo, o profético na minha casa, na minha família, eu sou o responsável por gerar esse ambiente profético na minha família. Amém, queridos? Amém. Eu quero uma mudança, eu sou responsável por gerar esse ambiente de mudança. Eu quero a transformação, eu quero paz, eu sou responsável por gerar esse ambiente na minha casa. Deus vai me usar para que esse ambiente, ele seja um ambiente propício para o agir e o manifestar do poder de Deus. Muitas vezes a gente está passando por algumas questões e a gente entra no campo da murmuração, e quando vai ver, nós estamos mortos também. Igualzinho estava o teclado aqui, né, Maiquinho? Bem fúnebre, assim nós estamos. Mas para a gente viver, o que é isso? Esse ambiente profético é o lugar que vamos dar a liberdade ao Espírito Santo de agir em nós, em prol um dos outros. Se eu tenho problema na minha casa, eu vou me levantar como um ambiente e essa voz profética dentro do meu lar.
Eu não posso ficar com medo. Nós servimos a um Deus vivo, um Deus poderoso, a um Espírito Santo que se move, convence e muda a realidade. Agora, se eu tenho o problema e eu vou dar o braço a esse problema, a essa pessoa no problema, nós não vamos sair desse lugar. Então, esse lugar profético é onde a gente dá essa liberdade para o Espírito Santo. É criarmos em nossas casas esse ambiente de fé. Você pode estar enxergando a morte, mas a sua fala vai ser: tem vida. Tem vida. Essa situação vai mudar. Isso vai cessar, vai acabar. Em o nome de Jesus. É crermos no agir de Deus. O nosso Deus, Ele não está morto. Ele não está no madeiro, Ele está vivo. Ele ressuscitou. Ele reina. Ele é Rei dos Reis. Então, nós temos que crer nesse agir. E crermos no impossível. O nosso Pai Celestial, meu Deus, Ele age no impossível. Está morto, Ele faz ressuscitar. E viver a expectativa do milagre. O milagre vai chegar. O milagre vai chegar. Ele vai acontecer. E nós vamos buscar essa força em Deus. Nós vamos buscar essa força nos nossos irmãos. Vocês estão nos GECELs, nós temos os nossos pequenos grupos. Lá, a gente encontra força um no outro. Nós damos os braços, nós caminhamos juntos. E o milagre, ele vai chegar. É quando nos posicionamos, mesmo diante do caos. Nós nos reunimos e dizemos: Deus proverá, Deus vai mudar este quadro, Deus vai restaurar, e eu vou carregar esse ambiente, eu vou ser essa voz profética, eu vou ser essa voz profética. O segundo ponto, o ambiente profético é gerado quando nos posicionamos para Deus agir, crendo que será o melhor, mesmo contra a nossa vontade. Porque é bem verdade que às vezes dá vontade de desistir, não é mesmo? Dá vontade de desistir. Vocês sabem que nós passamos um processo com o Gabriel. E quantas vezes a minha vontade era falar: deixa fazer o que quer. Mas não, nós nos fortalecíamos no Senhor. Juntos, o Lucas com a gente e a gente guerreando pela vida do Gabriel. Isso vai passar. Senhor, tome a mente dele cativa em obediência à tua palavra. Ele estava dormindo, nós íamos lá orar por ele. Ele às vezes abria o olho: para de orar. E a gente continuava. Gabriel, Deus, não, mãe, eu creio em Deus, eu só não quero falar pela igreja. Não, você vai para a igreja, adolescente, você vai para a igreja. E uma fala que eu quero deixar aqui para os pais: não tenha vergonha do que está acontecendo com seu filho, com a sua filha. Porque o diabo, ele quer nos paralisar nesse lugar da vergonha. Porque ele quer nos apontar: ué, vocês não são crentes? Vocês não são os bíblias? Isso está acontecendo dentro da tua casa. Só que tem momentos que esse poder da escolha vai para as mãos dos nossos filhos. E nós não temos que nos envergonhar. Nós vamos levantar a bandeira e pedir ajuda. No início eu fiquei: meu Deus, como vai ser com a igreja? E o Senhor ministrou isso ao meu coração: sai desse lugar da vergonha, porque não foi aí que eu te deixei. Então quero te falar, pai e mãe, sai desse lugar da vergonha. Sai desse lugar da vergonha. Esse momento vai passar em o nome de Jesus.
Seja a voz profética dentro da tua casa. Guerreie, ora pela mente do seu filho e da sua filha. Isso vai passar em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Queridos, nós somos responsáveis por gerar um ambiente para a manifestação do poder de Deus. Deus, ele tem prazer e deseja manifestar esse poder, derramar sobre nós a sua graça. Por vezes nós queremos muito que Deus venha agir em determinadas áreas, mas nós não geramos dentro da nossa casa um ambiente para esse agir de Deus. Deus, ele olha do céu e ele quer, ele ouve as nossas orações e ele quer nos abençoar, mas não geramos um ambiente, sabe? Um ambiente onde Deus, ele seja recebido com alegria, onde ele pode agir, independente de como ele vem agir. Nós nos posicionamos e falamos assim: Senhor, nós recebemos, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Viver o profético é viver a manifestação do poder, é a palavra de Deus se revelando em nós, se cumprindo nas nossas famílias. É quando a palavra diz que os nossos filhos são herança do Senhor, e por mais que estejamos vivendo dias difíceis, por mais que esteja tudo contraditório, nós vamos liberar uma palavra profética, dizer: os nossos filhos são herança do Senhor. Deus não nos deu os filhos para perturbação, nem para morte, nem para perdição, mas para a vida. E nós começamos ainda nesse contexto liberar. Eu declaro vida sobre a sua vida. Eu declaro paz, eu declaro o reino de Deus, a vontade de Deus, e nós começamos a gerar um ambiente profético na nossa casa. E nós começamos a agir como tal, e ele vai vir lá todo faceiro, às vezes numa reação tão difícil, querendo provocar, e a gente se posiciona, uma palavra de graça: Senhor, que seja um tempo você abençoado, que o teu poder, a tua graça, a tua unção seja sobre a vida dele. Nós somos responsáveis por esse ambiente, nós geramos esse ambiente, e sempre um ambiente profético, ele vai nos trazer pelo menos 3 pontos. O ambiente profético é gerado quando nos posicionamos para o agir de Deus, crendo que será o melhor, mesmo quando é contra o nosso desejo, aquilo que nós esperamos. Mas existe 3 pontos que nós precisamos entender nesse ambiente, o que é gerado. Sempre nesse ambiente profético, nós precisamos entender que vai existir a edificação. Você pode repetir comigo? Edificação, exortação e consolação. Sempre no ambiente profético. Edificação, o que significa esse edificar? Construir. É você na sua casa ajudar nesse processo, onde declara através desse ambiente, desse viver profético, e nós começamos a declarar um ambiente de paz, um ambiente de renovo, um ambiente de esperança. Nós começamos a verbalizar, ainda que não estejamos vendo, mas pelo poder e pela nossa fé, nós começamos a liberar palavras que vão ao encontro daquilo que nós não vemos ainda, mas cremos que vai acontecer. Não está acontecendo, mas teremos um ambiente de paz. Está tendo confusão todo dia, eu declaro um ambiente de paz. Olha, está tudo destruído, pastor, não tem mais jeito, eu declaro um ambiente de renovo. Olha, eu não creio mais que as coisas podem mudar, eu libero palavra de esperança, e eu começo a entender que é para edificar. O ambiente profético, ele traz a edificação, ele constrói. O ambiente profético, ele também exorta. Essa exortação é um convite a aproximar-se de Jesus Cristo, aos princípios da palavra de Deus, aos propósitos de Deus. Ou seja, a exortação, ela sempre vem no sentido de nos convidar a ter uma vida diante do Senhor, a ter a nossa família no altar do Senhor, a ter uma família aos pés do Senhor, a promovermos sempre a proximidade dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, a estar sempre próximo de Deus, mostrando que é o melhor lugar que nós podemos estar. Não existe melhor lugar para estar do que estar no centro da vontade de Deus, do que estar diante do nosso Senhor. Então esse ambiente profético, ele exorta, é um convite a nos aproximarmos de Deus, do seu princípio da palavra e propósitos. Esse ambiente profético também traz consolação, consolo. O que significa esse consolar? Inspiração.
Nós somos inspirados nesse ambiente profético. Nós somos animados por Deus, somos encorajados, somos incentivados por Deus, porque nós olhamos às vezes um contexto completamente adverso. Olha a viúva saindo, estou indo sepultar o meu filho, a minha esperança. Completamente adverso. E aí vem no sentido contrário, Jesus Cristo representando a vida, aquele que traz o consolo, aquele que renova a esperança, aquele que encoraja, aquele que traz a vida. Estava tudo perdido aos olhos humanos, mas a palavra de Deus foi: levanta-te. E aquele que foi defunto, ele responde e ele começa a falar. O ambiente profético é gerado ao cumprirmos os princípios bíblicos, sem negociar com o pecado e tudo que nos atrapalha a viver o nosso propósito em Deus. Esse ambiente profético, ele vai gerar uma proximidade. É quando nós entendemos que a renúncia vai fazer parte do nosso viver, porque a nossa renúncia vai ser necessária em algum momento, porque a nossa vontade muitas vezes ela contrapõe a vontade de Deus. Muitas vezes Deus quer agir do jeito dele e nós entramos no meio: não, Senhor, não. Deus já fazia assim: olha, eu vou agir na vida do seu filho do meu jeito. Aí a gente entra no meio: não, coitadinho do meu filho, mas eu vou agir, é para o bem dele. Não, Senhor, eu amo tanto meu filho, eu até entendo que ele pode ir para o inferno, mas eu não quero que ele passe por isso. E às vezes nós não deixamos Deus agir, sabe? E nós temos que aprender a renunciar e entender que o melhor de Deus também é o melhor para nós. E esse ambiente profético nós precisamos gerar na nossa família, com os nossos cônjuges. Olha, estamos passando por esse momento, mas eu tenho plena convicção que a gente entregando nas mãos de Deus, a gente confiando no Senhor, a gente gerando esse ambiente de vida aqui na nossa casa, nós vamos desfrutar da vida que é Cristo Jesus. E nós começamos a viver a expectativa. Eu pedi a vocês que repetisse que aquele cortejo estava saindo e eles estavam do lado de fora da cidade. Estar do lado de fora da cidade significa que representa um lugar de decisão. É um lugar onde nós estamos saindo para um sepultamento, mas existe um encontro com Cristo, e sendo Ele aquele que pode nos proporcionar um renovo, uma esperança, a vida e aos nossos anseios. Existe aqui um apelo a nós também decidirmos nesse momento. Talvez você esteja vivendo uns dias tão difíceis na tua vida. Pastor, eu sou solteiro, não importa. Talvez você esteja vivendo o seu dilema na vida, e Deus está dizendo para você: olha, você tem Cristo Jesus, e Cristo, Ele está aqui, nós cremos nisso. E existe agora uma possibilidade de você começar a revelar-se a Deus e dizer: Senhor, eu quero vida, eu quero viver, Senhor, esse ambiente profético, eu quero desfrutar daquilo que Tu tens para mim. Existe uma possibilidade de você viver o ano de 2024, o ano profético, sendo o melhor ano da sua vida, na sua casa, na sua família, e tudo aquilo que você colocar nas suas mãos. Mas eu preciso entender: eu sou o responsável por gerar um ambiente profético, que é um ambiente que favorece o agir e o mover de Deus. Você tem gerado esse ambiente onde você está? Você tem gerado, você tem sido esse agente? Na sua casa, a transformação, a mudança, o renovo precisa chegar. Você tem sido esse agente em que tem proporcionado, em que tem gerado esse ambiente profético? Querido, Deus quer usar mim, Deus quer usar você. Existe promessa de Deus, mas temos que estar alertas. Queremos o profético, mas existe a nossa grande responsabilidade em todo esse processo. Deus deseja nos abençoar, mas Ele está dizendo para nós: gere um ambiente profético. Olha, não existe, mas começa a declarar que vai existir. Olha, o cenário ainda não mudou, mas pela fé, comece agora a verbalizar aquilo que você crê que vai acontecer. Existe um tempo de Deus, existe algo de Deus, existem promessas de Deus. A nossa família não foi feita para destruição, foi feita para a glória de Deus, e o nome de Deus será glorificado.
Eu preciso entender, não é algo que eu preciso pedir, porque já foi liberado. Existe bênção de Deus. Ele instituiu a família para ser bênção, para ser farol, para ser luz. E já existe bênção e promessas de Deus para você. Que seja a sua família bendita na terra. Luz para as nações. Que os outros possam olhar e não entender, mas vão perceber que existe algo diferente, e é esse ambiente, sabe? Todo mundo poderia estar chorando, nós até choramos e sentimos, mas não nos entregamos, porque nós estamos vendo com os olhos da fé, com os olhos de profeta, e já estamos vivendo antecipado aquilo que ainda não existe, mas pela fé, chamamos a existência e declaramos que vai existir em nome de Jesus. Eu não sei qual tempo você tem vivido, mas existe algo de Deus para você. Algo que precisa ser vivido. Algo que precisa ser experimentado. Mas Deus quer usar você para isso. Você está disposto a isso? Então diga isso ao Senhor em nome de Jesus. Senhor, eu quero ser um ambiente, eu quero gerar um ambiente profético. Na minha casa, na minha família, no meu trabalho, eu quero ser esse que vai gerar um ambiente profético. O mundo vai ver a tua glória, a manifestação do seu poder, mas eu entendo que eu sou responsável por isso. Eu creio que existe algo de Deus, e você pode viver esse algo de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, estamos na noite em que celebramos a ceia do Senhor. É um tempo de refletirmos, porque onde geramos um ambiente profético, também geramos um ambiente onde expressamos que Deus, Ele é Senhor das nossas vidas, e que nas nossas vidas deve se revelar a vontade de Deus. Talvez existam coisas que estejam atrapalhando você de viver o que Deus tem para você. É o momento de refletirmos sobre isso. A mesa do Senhor, ela nos expõe a isso. E Deus nos orienta através da sua palavra a examinarmos a nós mesmos. E esse talvez seja um momento de você examinar na sua vida, na sua família, qual ambiente você tem gerado e o que tem atrapalhado você de viver aquilo que Deus tem para você. Se você tem vivido dias difíceis, se você tem vivido um ambiente de morte, repreenda isso em nome de Jesus. E ainda que não tenha mudado aquilo que você gostaria que mudasse, comece a declarar aquilo que você quer viver em nome de Jesus. Pela fé, aquilo que você crê que Deus tem para você, e seja um facilitador para que esse ambiente de morte você possa permitir e facilitar para que Cristo venha e declare e libere vida aonde você está. Eu convido você a curvar a sua cabeça nesse momento. Estaremos consagrando os elementos da ceia e distribuindo os elementos para que participemos da mesa do Senhor. Mas fale com o Senhor nesse momento. Examine, pois, a si mesmo e reflita sobre o que Deus ministrou ao seu coração, em nome de Jesus.